Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o irmão Guilherme, eu vou conversar com o meu irmão Caio, que mora lá no topo das montanhas rochosas canadenses. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Me dê uma boa notícia, ainda estamos no verão em Calgary? Ainda estamos no verão, tempo bom, agora 25 graus, 27 graus. Você vai caminhar hoje? Ontem, pessoal, eu saí pra caminhar, eu vi o Caio caminhando. É o último mês de verão. Último mês de verão. Vamos aproveitar o verão e vamos aproveitar esse podcast para falar sobre mudanças na imigração. A gente tem diversas notícias, atualização da imigração, mudanças mais profundas na imigração. A gente vai falar sobre isso, se afeta ou não o Plano Canadá de você. Pegou fogo a imigração. Pegou fogo essa semana, né? A mídia canadense borbulhou falando das possíveis mudanças na imigração canadense. Se você já nos segue, você não está surpreso, porque a gente adiantou esse assunto com 9 meses de antecedência. E a gente vai vir nesse podcast com 2 casos de sucesso, duas pessoas que tomaram a decisão correta no Plano Canadá devido à orientação da nossos vídeos e da mentoria. São 2 casais de clientes nossos. Você lembra que, eu acho que, quando que foi? Umas 2 semanas atrás, quando algo tinha mais acontecido, ou uma semana atrás, ou a gente estava na live ou no podcast, e eu falei assim, eu vou trazer um caso no próximo podcast que vai ser um gol cala a boca para muita gente. Muita gente que fala, eu já tô com idade avançada, não tenho inglês, não tenho faculdade, não consigo ir pro Canadá. E esse casal tinha tudo isso e conseguiu. É impressionante. Então a gente vai trazer detalhes desse caso hoje. Eles estão na nossa mentoria, estão na área VIP, eles seguiram as nossas orientações, orientação das nossas consultoras educacional e imigração. E hoje eles estão tendo sucesso no Plano Canadá. Caio, mas antes eu gostaria de desejar boas-vindas às dezenas de pessoas que entraram para a VIP essa semana. Formamos mais um grupo que vai ter sucesso nos próximos meses, em 2025, aqui no Canadá. Sim, essa semana já tem mentoria. Se você entrou para a área VIP essa semana, quarta-feira agora tem mentoria na área VIP. Então eu preciso tomar um banho, cara. Tomar um banho. Vou colocar perfume para a mentoria. Até quarta você precisa tomar um banho. Vou tomar um banho, vou escovar o dente, vou colocar um perfume para receber os novos assinantes da área VIP. E, Caio, conta um rolê aleatório. O Caio tá virando o rei do rolê aleatório, é verdade, Caio? Lembra que eu tinha comentado, acho que 2 semanas atrás, um brasileiro me parou no Heritage Park, que é um parque aqui de Calgary e tudo, super simpático. E daí, quando foi? 2, 3 dias atrás, eu tava no Costco fazendo compra com a Emily, e daí veio um rapaz alto, falou assim, te conheço do YouTube. Daí eu comecei a conversar com ele, o Felipe, super gente boa. Ele tava lá também no Costco e a gente ficou conversando, ele contou a história dele, super interessante. Ele tinha ido para Ontário na época da pandemia, aí começou a fechar as coisas, ele teve que voltar pro Brasil. E daí a parte de trabalhadores técnicos na região que ele tava, de trades, ele falou que não tava tendo muita contratação. Daí ele mandou um e-mail, ele contactou que ele chamou de português, essa é alguma empresa de construção e trabalhadores técnicos aqui de Calgary, né? E daí chegaram pra ele e falaram assim, pode vir, cara, tem muito, o que não falta aqui, e a gente sabe, quanto tempo que a gente fala que o que não falta aqui é construção aqui em Calgary, né? A quantidade de construção de crescimento que vai tá tendo. bater recorde esse ano, construção da história de Calgary. Ele veio e em menos de um mês ele conseguiu um emprego aqui, e já tá encaminhado pra imigração. Mas já. Os brasileiros não estão voltando pro Brasil? Tá nada. Que é a maior mentira, Nada. é o maior clickbait da internet. A verdade é o seguinte, quem tá aqui no Canadá, quem já está no Canadá ou já veio pro Canadá, não vê a hora de voltar, como o Felipe, ou de ficar. E a gente vê na mentoria, Irmãos Preza, consultoras de imigração da área VIP, consultora educacional. O que eu faço para poder continuar no Canadá? Por favor, me ajude. Dos brasileiros que saem daqui e voltam pro Brasil, você tem, eu diria que 99% cai num desses dois. Ou a pessoa, ela voltou às vezes por um problema familiar, ou de saúde, o que a gente viu acontecer, meus pais ficaram, minha mãe, meu pai ficou doente, ou a pessoa ela veio muito despreparada. Caiu nessa historinha de que é emprego sem inglês, etc. Isso a gente já viu uns casos também. É daí quando você analisa os casos, você vê... Não tinha perfil. Por isso que você tá voltando. Mas assim, isso é uma minoria. 98% dos brasileiros ficam aqui. E não são nossos clientes, não. Os nossos clientes sabem o que precisa ser feito no Plano Canadá. Não tem desculpa. Se você faz parte da... Não tem desculpa para isso acontecer. Não tem desculpa. Não. Caio, a gente recebeu uma mensagem do Fernando Mag, o nickname dele. Ele fala, irmãos, vocês são top, amo vocês. Legal, né? Legal. O Fernando, né?
eu queria assinar a área VIP, mas só recebo no sábado, e hoje é domingo, a gente fechou inscrições na sexta-feira, o que eu devo fazer? E a gente já respondeu pro Fernando, e esse recado vale para todo mundo que perdeu por algum motivo as inscrições da área VIP que a gente abriu aí nessa semana que passou agora. Fernando, na terça-feira, a gente já mandou uma mensagem para você, na terça-feira a gente vai abrir vagas extras, a segunda chamada da área VIP para quem teve problema de liberar cartão, ou perdeu, ou não ficou sabendo só depois que a gente fez a master... né? Tava viajando. Uma mensagem, tá viajando. Então, fica o recado. Caio, para quem quer participar dessa segunda, vão ser poucas horas, poucas vagas, na terça-feira agora, daqui 2 dias, se você está assistindo no dia que a gente colocou esse vídeo, o que a pessoa precisa para receber o link da matrícula da área VIP? Você pode entrar no nosso canal do WhatsApp, no canal do Telegram, tudo isso que eu estou falando o link vai estar na descrição, ou no primeiro comentário pinado aqui desse vídeo. Você entra em irmãosprezia.com ou irmãosprezia.com/VIP, coloca seu nome lá para você receber a notificação de quando a gente abrir na terça-feira, porque vai ser só na terça-feira, não vai ser nem o dia inteiro, então agiliza para você poder fazer parte da mentoria que vai ter na quarta-feira. Ah, então se eu entrar na terça dá tempo de participar da mentoria. Quarta-feira já tá dentro. Já. Terça-feira, dia 3 de setembro, olha, não tem desculpa, pessoal. Parcelamento em 12 vezes, pagamento em reais. A gente começou a trabalhar com uma plataforma que aceita reais, aceita cartões brasileiros, parcela até 12 vezes. Então, assim, super flexível para você. Tem Pix ser também. O nosso mentor. Tem o Pix, faz o Pix. Você ouve o pessoal falando, faz o Pix. Faz o Pix. Né? Faz o Pix. Então, tem o Pix também. Então, Caio, vamos para uma notícia rápida. Sim. Acabou essa medida absurda de anos. A medida já comemorou 4 anos. Medida temporária, de você poder vir para o Canadá como visitante, como turista, e procurar por emprego e mudar de visto de dentro do Canadá. Nunca fez sentido você vir com um turista para procurar por emprego. Foi uma contradição da própria lei de imigração, né? Eles acabaram. Sim. E acabaram antes da época que eles falaram que ia acabar, cara. O bom de quem segue a gente, que a gente já vem cantando essa jogada a respeito dessa... a gente sempre falou assim, isso não é Plano Canadá. Quantas vezes a gente já não comentou nesse podcast, devo fazer isso. Na live da semana passada no Instagram, eu resumi de pelo menos umas 2 pessoas, falando assim, isso não é Plano Canadá. Tá tudo registrado aqui no nosso canal do YouTube. Tudo que a gente fala. E assim... isso já não deveria nem ter existido, ainda bem que acabou, e eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque o que a gente falou sobre isso nesse último ano foi eu tenho que falar, cara. Sabe por quê? Durante esses anos, os últimos 3 anos, a gente recebeu muita mensagem, falou assim, vi num vídeo no YouTube, claro que não é no nosso canal, porque aqui a gente não fica vendendo facilidade para simplificar o Plano Canadá de uma forma distorcida. Eu vi que dá para eu ir como turista, eu chego como turista, não falo que eu falo que eu tô vindo como turista, e aí eu consigo um emprego, mudo de visto. A nossa resposta sempre foi muito cuidado, a gente não recomenda, primeiro que é uma medida temporária, segundo que não faz sentido. E terceiro que você vai ter que mentir pro oficial de imigração. O Caio já falou isso várias vezes aqui. Quantas vezes? Você vai ter que mentir pro oficial de imigração na fronteira, que estão descobrindo agora, estão pegando um monte de documento mostrando que orientação do governo fazer vista grossa para isso durante esse tempo. Então isso daí, a gente ficou feliz que acabou. E sabe o que é interessante? Quem caiu nessa roubada, nesse não dá nem para chamar de caminho de imigração, se deu mal, sabe por quê? Eles queriam acabar com isso em fevereiro de 2025, essa medida provisória, só que já está acabando agora o negócio. Então quem apostou muito nesse canto de sereia... Agora, só para finalizar isso, porque não compete, a gente já falou muito sobre isso, a gente já deu muito a nossa opinião a respeito desse plano absurdo que era você chegar aqui, vir, mente pro oficial de imigração na fronteira, tenta um emprego, aí você troca de emprego você troca de visto aqui dentro do Canadá. Agora, teoricamente você ainda pode entrar aqui e tudo, só que você vai ter que fazer por fora do Canadá. O que, para mim, eu acho que não soluciona o problema real. Vai continuar tendo gente. Vai continuar tendo, entendeu? Turista. Vai dificultar um pouco, algumas pessoas vão se sentir mais inseguras de fazer isso, mas eu acho que eles deveriam ser muito mais estritos nessa mudança do que, na verdade, eles foram. Eles foram. Não foi Tigrão. Não foi, o ministro da imigração não foi um Tigrão. Não foi. Ele pagou uma de Tigrão, mas é Tigrinho. Não foi. E uma outra notícia, essa é uma notícia muito boa para quem está num plano Canadá sério, de vir fazer uma faculdade, por exemplo, né? Um plano que, desde quando a gente começou a falar sobre o Plano Canadá, 20 anos atrás, já era um plano excelente, continua sendo um plano excelente e sempre vai continuar sendo um plano muito bom, sólido, você vir fazer uma faculdade para estudar e trabalhar. E olha só, o governo liberou para os estudantes que estão estudando
poder trabalhar 24 horas por semana. Antes era 20 horas É. e agora em setembro passa a ser 24 horas por semana de trabalho. Excelente. Eles aumentaram 4 horas. Excelente. Bom, né? Mas tem que estudar Tem que e estudar. trabalhar. Não pode ir só trabalhar. Tem Exatamente. que ir pra faculdade, né? Exatamente. Mas quando você fazia faculdade do Brasil, você ficava jogando sinuca na entrada lá da Avenida da PUC. Lá, Eu não cara. trabalhava. Bons Não, tempos, eu né, trabalhava, cara? eu trabalhava. Bons tempos, né? Eu trabalhava, porque às vezes eu ia mais cedo pro trabalho, pra poder sair mais cedo. Você saía da PUC e já ia pro trabalho. É, a PUC ela atrapalhava o meu schedule, porque tinha que ter a sinuca e depois o trabalho. Bons tempos, né, cara? Que Bons você tinha tempos. 20 e poucos anos, É. a gente morava em Campinas. É. Então, cara, vamos pro primeiro caso interessante. Primeiro caso é super interessante. Tiago Andrade mandou uma mensagem pra gente, assinante da área VIP. Tá, Cara, ó, a postagem dele tá na comunidade da área VIP. Se buscar lá por Tiago Andrade, tá lá todo o relato dele. Tá? Você pode ler tudo, conversar com ele, enviar dúvidas pra ele. Ele colocou o seguinte: minha esposa e eu mudamos de London, Ontário. Em Ontário tem uma cidade que chama London, para Prince George, que fica em British Columbia. é longe, hein, Fica cara? no interior de British Columbia. É longe, hein? É um rolê longo, hein? Para fazer um curso de mestrado na UNBC. O UNBC é uma instituição de ensino lá, uma universidade. Daí ele colocou: chegamos aqui há 2 semanas. Tem uns casos interessantes que a gente vai comentar da UNBC aqui, que até passou com a gente na época que a gente veio pro Canadá. Chegamos aqui há 2 semanas. No começo eu estava com o pé atrás. Porque, veja bem, ele saiu de Ontário, considerado, ainda London, né? Considerado o centro financeiro. E é assim, Ontário é o centro financeiro, econômico do Canadá. Nossa, tem o pelo do Duffy aqui. O que é o Duffy? Cara? O meu gato. eu tava voando aqui. E é o centro financeiro do Canadá, mas fica. A pessoa tá falando assim: não, então eu só vou para Ontário, porque tem muito emprego, não sei o quê. Então ele colocou assim: ó, no começo eu tava com o pé atrás, mas agora eu posso dizer que não foi uma escolha ruim. A cidade possui uma excelente estrutura e a UNBC é linda. E é mesmo. Não, assim, Caio, só um parênteses. Prince Sim. George fica a 800 quilômetros de Vancouver pro norte e tem 70 mil habitantes. Deixa eu bater aqui. São 90 mil região habitantes. Tem menos de 100 mil habitantes a 100 mil cidade. habitantes. E ele falou, ele veio de Ontário e falou: a estrutura da cidade é fantástica. É né? Príncipe Excelente. George, pra quem tá querendo saber. Príncipe em português, George, ou Prince George. British Columbia. Tem vários voos diários para Calgary, Edmonton, Vancouver, Vitória e outros lugares. Entreguei um monte de resumê e já comecei a trabalhar na mesma semana. Cidadezinha de 90 mil habitantes. Minha esposa já tem algumas entrevistas agendadas. Em London, isso nunca teria acontecido. É mais competição, né, cara? Exatamente. Quantas vezes? Eu já vou falou começar a marcar, Caio. Quantas vezes você já falou que o interior É menos concorrente. é o plano 2025, mas 2026? eu entrei no site de emprego e tem 100 vagas para X profissão. Só tem 200 em indianos Toronto. aplicando pra vaga. Aí no interior tinha só 10, então é 10 vezes mais. Só que em Toronto tem 100 vezes mais. E imigrante. Imigrante. É. Né? Tem isso também. A competição é muito maior de imigrante. Né? Daí ele colocou: vim dirigindo de London. Essa foi uma das melhores partes, eu acho. Eu vim dirigindo de London para Prince George. A distância é assim. 5 mil quilômetros? Vamos chutar? Você chutaria 5 mil? Assim. No Flight Simulator eu demorei o quê? Umas 5 horas? Eu não sei de quantos voo? dias que ele. Eu não sei se ele colocou lá, mas pelo menos uns 4 dias. Assim, depende. Se bem que não tem filho, tudo, né? Eu provavelmente não tem umas filho. 5 horas de uma voo, hein, tacada. Caio? De London pra Princeton. Eu De chutaria de umas avião é umas 5 horas. 5, 6 horas, Só pra você ter uma ideia, a distância. Ele foi dirigindo e mesmo com pouco tempo nessas paradas, deu pra ter uma ideia de que as oportunidades estão no interior do Canadá. Olha, gente que tá aqui confirmando aquilo que a gente fala há anos aqui no canal. Na semana passada, a gente tava no Instagram ao vivo. E daí veio o Bruno, se não me engano o nome dele é Bruno, um rapaz na live, falou assim: a gente tá aqui, eu acho que em London ele tava. E a gente tá com dificuldade de procurar por emprego. E na live a gente respondeu pra ele, falou assim: você tem diversas coisas. É difícil, porque
que, por exemplo, quando a pessoa vem na mentoria, a pessoa fala assim, meu perfil é esse, é isso, já fiz esse teste, já tenho essa profissão, tudo, já fiz essa pesquisa. Agora, na live, você respondeu um negócio desse... E o cara já decidiu por conta própria, né? É difícil você diagnosticar, mas é aquele negócio, qual é a sua área, o que você está fazendo para procurar por emprego, qual que é o seu nível de inglês, onde que você está procurando emprego, né? Se tem filho, se não tem filho. Se tem filho, não tem filho, é uma série de fatores. Mas aí, por outro lado, o legal desse caso do Thiago aqui da área VIP é que ele também estava na mesma região, não sei nem se é na mesma profissão, mas ele estava lá também, chegou, ele falou assim, quer saber? Eu vou procurar uma oportunidade em outro lugar. Foi, em uma semana conseguiu um emprego já. Olha que interessante. Com um custo de vida muito mais baixo do que London. Olha só, a gente vai passar dados. Vamos voltar em Prince George, que fica no norte de British Columbia. Quando a gente era estudante em Vancouver, há 20 anos atrás, eu estava na escola, você também foi abordado. Eu estava trabalhando, já estava trabalhando no campus da universidade. E daí a gente teve uma reunião e a gente falou assim, a gente está fechando uma parceria, o college onde eu trabalhava. Em Vancouver. No college privado. A gente estava... eles tinham parceria com a NYT, aquela instituição de Nova York, famosa de Nova York. O Instituto de Tecnologia de Nova York. Daí chegaram numa reunião e falou assim, essa Universidade do Norte de British Columbia, a gente vai fazer uma parceria com eles, e porque eles estão querendo atrair o pessoal lá pro norte. Isso foi 18 anos atrás. Eles querem atrair estudantes para o campus deles lá do norte. E o que eles vão fazer eles vão arcar com o curso de pessoal, não pergunte pra gente isso agora, isso daí foi 18 anos atrás, mas é só um fato interessante. Eles vão arcar com o custo de curso de inglês. Então, o nível que você precisar chegar para você começar o curso da faculdade, você vai poder fazer o curso de inglês. E era um desconto, assim, era absurdo. Era a bolsa de 50% de desconto. Era o mesmo que você estudar num college mais barato em Vancouver. Era assim... Privado, né? Eu não lembro o valor, mas $7 mil ou $6 mil. Era um valor absurdo que eles estavam dando bolsa para atrair os estudantes lá pro norte. E sabe o que foi engraçado? Eles também foram... Eu estava estudando inglês quando o Caio estava trabalhando. Eu estava estudando inglês a 2 quarteirões de onde o Caio estava trabalhando. E o pessoal dessa universidade do norte de British Columbia falou assim, você não quer estudar lá? Eu estava estudando inglês em Vancouver, né? Eu falei, o que é universidade? Universidade do norte de British Columbia? Eu falei, eu nem sabia que tinha norte em British Columbia. Eu achei que já era o norte, né? Eu já achei que eu já estava no norte do mundo, né? Mas não, é o norte do norte, né? Mas aquela coisa... Na época não existia rede social, não existia nenhum tipo de orientação, não existia os irmãos Preza, não existia mentoria. Então a gente não sabia, né, se deveria apostar ou não. Hoje em dia seria a melhor coisa que a gente deveria ter feito na época. Sabe por quê? Na época, aí que tá. Imagina o custo de vida na época para morar lá em Prince George. Felipe. Eu quase chamei de Felipe. Na época... É que o Felipe tá ligando pra gente no meio da gravação. Na época, eu tinha acabado de começar o college, eu tinha acabado de conseguir um emprego no college, a gente tinha começado, a gente já tava com o nosso site, a gente tava conseguindo parcerias, então... Foi ficou complicado. aquele negócio, mas eu lembro que... Mas assim, voltando, só uma curiosidade à parte isso, né? Voltando, UNBC, Universidade do Norte de British Columbia. Olha só, a cidade tem menos de 100 mil habitantes. O campus fica ao redor da cidade, no meio de uma floresta, um campus maravilhoso. A gente vai colocar na descrição link para vocês verem do canal do YouTube deles, para vocês verem que maravilha que é o campus. E olha só, eles têm mais de 3 mil estudantes atualmente estudando lá. São menos de 100 mil habitantes, né? E tem mais de 3 mil estudantes. Em pós-graduação são 650 estudantes. Aí uma curiosidade, cara, eu achei interessante. Em agosto de 1994, a saudosa Rainha Elizabeth esteve no campus para fazer uma inauguração do campus da universidade. Então eu achei interessante isso. A gente vai colocar os links para quem realmente está interessado em alternativas no Plano Canadá, quer conhecer um pouco sobre essa universidade ou quer se matricular nessa universidade. Você já faz parte da área VIP, você tem todo o suporte da área VIP, conversa com a Silvia, a gente tem mentorias específicas para estudo no Canadá. Então, assim, dentro da área VIP, se você está entrando para a VIP, já entrou, vai entrar na terça-feira, a gente pode te dar toda a orientação sobre essa faculdade ou qualquer outra faculdade boa no interior do Canadá, né, cara? Rapidamente sobre Prince George, fica assim, bem... Não fica bem ao norte, ele fica meio no meio da província, mesma linha...
igual Edmonton aqui, a capital de Alberta. Só que Edmonton é muito mais frio, né? É mais frio, né? Bem mais frio. Olha que interessante. A cidade é pequena, mas tem um aeroporto bonito. Dê uma pesquisada, coloca Prince George Airport. É YXS o código. Você que gosta de Flight Simulator? Vamos voar lá hoje à noite? Vamos voar lá? Vamos Fazer esse voo. Tem 4, a semana passada a gente verificou, eles têm 4 voos diários para Vancouver. Ou você pode dirigir, é quase 800 quilômetros. Eu prefiro pegar o avião. Mas essa é uma viagem maravilhosa. Maravilhosa. Mas tem que subir bem o avião, viu? Que tem muita montanha lá. Tem que dar uma acelerada na subida, né, cara? E o custo de vida? Deixa eu ver aqui. A gente anotou o custo de vida, né? Olha aqui, ó. Um aluguel em Prince George, o pessoal fica reclamando, o Canadá subiu muito o preço. Fica vendo esses vídeos aí, clickbait. Em Prince George, o aluguel ainda é o aluguel médio, $1.200 por mês. $1.200. Mas, irmãos, vocês só estão falando isso agora? Não, a gente já tem vídeo a gente já comentou a respeito de Prince George. Eu lembro, no vídeo tem imagens do campus, tudo. A gente já comentou já. Prince George pelo menos 2, 3 vezes nesse canal. Dá 53% mais barato o aluguel em Prince George do que Vancouver, ou seja, metade, você vai economizar metade. Então, assim, não tem desculpa. E o que mais me chamou a atenção antes da gente ir pro segundo caso, muito interessante, cara. Uma odisseia do Plano Canadá. A gente vai falar... Ó, em 20 segundos a gente vai começar esse segundo caso. O preço para compras no supermercado é 20% mais barato que Vancouver em Prince George. Isso não faz sentido. Porque eles ficam no meio do nada. Será que eles plantam tudo lá e já vende lá, cara? Que Vancouver você tem que cobrar mais. Né? Tem que cobrar mais. Você tá no grande centro, a cidade já é cara, entendeu? Então tem isso também. Mas, então... Caso 2, cara. Caso 2, assinante da Área VIP também. O título, se a gente fosse fazer um vídeo, seria da enchente no Rio Grande do Sul, nessa fato lamentável, a oferta de trabalho no Canadá. Então vamos contar a odisseia. Esse que é aquele caso que eu falei que a gente ia comentar, porque é fantástico. Gilberto, 39 anos, assinante da Área VIP, trabalha com transporte no Brasil. A Denise, 47 anos, ela nasceu uma semana depois do que eu nasci. Então ela tem... Os astros estão bons para ela. Você não acha que os astros estão bons para ela? 47 anos, sem faculdade ou pós-graduação no Brasil. Eles estão no Canadá com oferta de trabalho. Cara. Ela tinha supletivo. Supletivo. Então, olha, veja o perfil. Ele, 39 anos, inglês trabalha no médio. Transporte, inglês médio, a Denise também, inglês médio, 47 anos, supletivo só no Brasil. Compara isso com o seu perfil que você tem agora. Exatamente. Em abril, olha a timeline deles e veja a aventura que foi. Em abril de 2023, entraram para a área VIP. Setembro de 2023, eles iniciaram a conversa com a Silvia. Silvia é a nossa consultora educacional da área VIP. Demorou um tempo até achar o college, tudo porque ela tinha supletivo e tem esse problema, às vezes, a supletivo, a idade, queria pro interior do nível Canadá. de inglês, interior do Canadá, tudo. Então, já teve uma dificuldade aí. Daí a Silvia, em novembro, a Silvia conseguiu um college para ela, aqui em Fort McMurray, que fica aqui no norte de Alberta. E esse serviço está incluso na assinatura de toda a assinatura da área VIP, só deixando claro. Exatamente. Fevereiro agora desse ano, fevereiro de 2024, a matrícula foi aceita no college. É um curso de diploma de business que inclui inclusive a parte de trabalho. É uma instituição pública e inclusive inclui a parte de trabalho também, além do curso. Daí eles... isso foi em fevereiro. Agora, a respeito de Fort McMurray, a gente já fez vídeo de Fort McMurray aqui no nosso canal 1 ano atrás. A gente teve vídeo da cidade aqui. Região com salários altos abre imigração, era o título do vídeo. 38 mil views, a gente acabou de dar uma olhada. A gente já comentou, a população também, 75 mil habitantes e fica a 740 quilômetros aqui de Calgary. Longe, né, cara? Fort McMurray, né? Longe, né? 700 quilômetros de Calgary. Calgary já fica no final, né? No topo da montanha. Só uma curiosidade a respeito disso. Você viu que esses dois casos, isso foi pura coincidência, pessoal. Esse caso anterior foi em Prince George, que fica a uns 700 e poucos quilômetros de Vancouver. Cidade de mais ou menos 75 mil habitantes. Fort McMurray, cidade de 75 mil habitantes também. Há também 700 e poucos quilômetros de Calgary. E a Denise quase nasceu na mesma semana do que eu. Nossa. É a terceira coincidência, cara. Mas o drama, vai chegar agora o drama. Em maio,
de 2024, ou seja, a Silvia tinha contado o college, tudo, prepara a documentação em fevereiro. Em maio, ela... Ó, isso aqui é mensagem da Silvia. O Guilherme, você foi atrás e pegou a mensagem da Silvia. Eu fui pegando as mensagens no nosso WhatsApp de trabalho. A Silvia colocou, só uma atualização sobre o processo da Denise. Para aumentar o drama, ela mora no Rio Grande do Sul. Está sem luz, consegue acessar a internet só de vez em quando, mas conseguiu marcar a biometria, né, por visto, no dia 15 em Porto Alegre, mas não sabemos se ela vai conseguir chegar lá. E Porto Alegre, lamentavelmente, estava alagada nessa época. Alagada. Né? Ficou triste de ver, né, cara? Isso foi no auge lá do problema Um do abraço para os alagamento. nossos amigos, seguidores gaúchos. Daí, ó, mensagem da Natália. A Natália é a nossa consultora de imigração, que também faz parte da Aravip, participa da comunidade da Aravip, participa das mentorias da Aravip. A Natália postou o seguinte, mensagem no nosso grupo. Atualizando sobre a Denise. Foi hoje para Porto Alegre fazer a biometria e o VAC, o Centro de Processamento de Visto, fechado. Talvez reabram só no dia 3 de junho. É porque estava tudo alagado na época. Olha só, o curso dela ia começar em setembro, ela precisava aplicar por visto. Olha só como começa Tenso. a apertar. Voltei que pedir extensão para o envio da biometria, pois passará do prazo de 30 dias. Isso a Natália dando suporte de visto para eles. Né? A Natália que fez, inclusive, o processo de visto deles. Fez uma carta excelente, uma carta de apresentação do visto. Até os parabéns para a Natália, que fez um trabalho espetacular no pedido de visto, um visto complicado. Eu acho que não existe visto mais difícil do que esse com a enchente do Rio Grande do Sul. Não. E um parabéns, um abraço para a Silvia, que conseguiu uma faculdade para eles e ajudou eles por meses atrás de uma faculdade, deu todo o suporte necessário para eles conseguirem um lugar para estudar aqui no Canadá. Só a gente sabe o trabalho que a Silvia teve. Então, parabéns para a Silvia, para a Natália, trabalho excepcional da nossa equipe da Aravip. Junho, visto da Denise foi aprovado no dia 18 de junho. A mensagem da Natália. Mas ela não vai conseguir enviar o passaporte para carimbar, pois nenhum VAC no Brasil está aceitando, pois os Correios não estão atuando em algumas cidades do Rio Grande do Sul, pois ainda está sem acesso. Que é aceitável, né? Porque não tinha como mover, só. Né? Carta, correspondência. Ó, isso daí foi em junho. Agora, como é que eles falam? Fast forward. Vamos viajar no tempo. Viajar no tempo agora, realidade. Só que antes disso, eles chegaram aqui em Alberta mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás. Né? Foi até entre a gente aqui, a gente comemorou. A Natália comemorou, porque foi algo assim. Eles chegaram mais ou menos, quando você está vendo agora esse podcast, eles chegaram mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás. Olha a mensagem que a Natália mandou pra gente dia 28 de agosto. Semana passada. Marido da Denise, a nossa cliente do Rio Grande do Sul, chegou esse mês com o Study Permit em Fort McMurray. O Gilberto, que é o marido dela, que entrou como um visto de turista para poder acompanhar ela, né? Porque teve aquela mudança de permissão de trabalho para esposo. Olha só, mesmo assim, eles falaram assim, não, a gente vamos ficar chorando. Enquanto muita gente tirou o pé do acelerador e falou assim, ó, eu não vou mais, eles falaram assim, não, vambora. É isso que faz a diferença. Olha só. Ele conseguiu uma job offer com LMIA, ou seja, tudo aprovado, com oferta de trabalho, para o gerente em uma fazenda em Olds. Olds é uma cidade aqui de Alberta. Agora... Como que ele conseguiu isso, cara? Eu ia comentar, mas deixa eu só ler o e-mail que ele mandou, o Gilberto mandou pra gente, daí eu vou falar, a gente vai dar detalhe, como que ele conseguiu essa oferta de trabalho. E tem a ver com esse canal aqui, que ele assistiu todos os vídeos do nosso canal. O Gilberto mandou a seguinte mensagem. Primeiro, muito obrigado. Tudo isso está acontecendo graças a vocês, a todos da área VIP dos irmãos Prezia. Então, estamos aproveitando o final do verão aqui em Fort McMurray, mas pelo que tudo indica, em breve estaremos de mudança para Olds. Olds é uma outra cidade aqui de mais perto Alberta, de Calgary. Que com quem que ele conseguiu esse emprego? Há uns meses atrás, a gente postou um vídeo aqui no YouTube. É um vídeo que o Guilherme o Guilherme gosta do thumbnail do YouTube, que tem uns cavalinhos correndo atrás da gente, assim. Mas não tinha cavalinho, né? Não tinha cavalinho. A gente tava numa fazenda no interior. A gente tava numa fazenda, tinha cavalo. Só que você adicionou os cavalinhos. Eu adicionei o cavalo. Eu adoro esse vindo thumbnail. na nossa direção. Parece Indiana Jones. Eu gosto desse thumbnail, cara. E a gente comentou a respeito de um caso de um rapaz que tava aqui
trabalhando numa fazenda aqui no interior de Alberta, e que ele comentou que é dificuldade, porque ninguém quer ir pro interior do Canadá, tal, não sei o quê. O que o Gilberto fez? O Gilberto falou assim, eu tô indo para aquela região, eu entro em contato com você. Já começaram a conversar, fazer network. Ele conseguiu um emprego lá na fazenda de um vídeo que a gente postou aqui há uns meses atrás. É inacreditável. Eu acho que depois desse caso, você que chegou até agora no podcast, depois desse caso não existe desculpa. Uma coisa é você fala assim, eu desisti, não vou fazer o Plano Canadá, mas não existe desculpa para você começar a executar e ter sucesso. Depois desse caso da Denise e do Gilberto, eu acho que as pessoas que estão assistindo falam, poxa, olha o que eles fizeram. Agora vocês ainda teve enchente ainda no pedido de visto. Cara. Agora vocês entendem, porque eu vejo a idade deles, perfil, nível de inglês. Agora, assim, bom, o pessoal da área VIP vai ter mais detalhes lá, porque o inglês não tinha, o college abriu uma exceção para ela, tudo. Tudo o trabalho da Silvia. A Silvia achou um college que eles iam fazer, ao invés de utilizar o WES da validação de diploma, o college falou assim, não, envia pra gente que a gente vai fazer a avaliação do seu histórico, tudo. Assim, foi uma masterpiece da Silvia. Foi uma obra de arte que a Silvia fez nesse trabalho, e também depois com a ajuda da Natália também na parte de visto. E agora vocês entendem por que eu falei no podcast passado que esse seria um caso do Gol Cala a Boca? É o Gol Cala a Boca. Não tem desculpinha no Plano Canadá. Chegaram aqui em um mês, resolveram a imigração deles com um perfil... qual que é o termo? Não é inferior, um perfil assim, comparado com as pessoas. Quando fala assim, não, pro Canadá você precisa de muita grana, você precisa pós-graduação, você precisa ter o nível de inglês alto. Hoje em dia estão pedindo até francês, a idade não ajuda. Tem emprego. Eles chegaram aqui em um mês, arrumaram a situação deles, do Plano Canadá. Imigração já, a caminho. Sabe qual é a verdade? O interior do Canadá ainda está virgem para a imigração. O Canadá são duas histórias. Há excesso de imigrante na região de Toronto, Vancouver e o interior do Canadá. Basta você viajar 100 km de qualquer cidade grande do Canadá, você vai ver que não tem imigrante. A gente não sabe se daqui 10 anos vai continuar assim, daqui 5 anos vai continuar assim. Hoje, 2024, o interior do Canadá é virgem do ponto de vista de imigração ainda. E a gente trouxe aqui nesse podcast 2 casos recentes de pessoas que foram para o interior e se deram muito bem. Exatamente, interessante, né? Então a gente gostaria de dar um abração no Gilberto, na Denise, foi um grande prazer. Esse tipo de caso que é considerado impossível é o que a gente mais comemora, porque é desafiante e mostra todo o suporte da área VIP, mostra tudo que a gente consegue fazer de suporte, de ajuda, mas é aquela coisa, Caio. A gente tem uma ajuda fenomenal, né, com a Silvia, com a Natália, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Tem que ter a atitude da pessoa, porque não tem como você empurrar uma pessoa no Plano Canadá. Né? É mais fácil você frear a pessoa. Tô querendo fazer isso. Né? Você dá uma freada do que você tentar empurrar a pessoa que não tá querendo tomar uma ação no Plano Canadá. E é aquilo, né? É o que eu comentei. Muitas pessoas, quando o governo mudou aquela regra do trabalho para esposo... O esposo não podia mais trabalhar enquanto o outro estava estudando e trabalhando. Eu diria que 2/3, ou quase metade das pessoas desistiram do plano. Foi dados mesmo. Para estudo, né? Plano de estudo. Para vir estudar e o outro poder trabalhar. Metade das pessoas desistiram. E teve uma parte que falou assim, você quer saber? Eu vou. A gente vai. Ou a pessoa falou assim, você quer saber? A gente vai mudar para mestrado então, para poder ainda ter aquele negócio. Mas a gente falou assim, não vamos, o plano é esse. Né, o suporte é esse, se prepararam com a parte de network antes de chegar e não depois que chegaram aqui. Confiaram no nosso trabalho, confiaram nas nossas orientações a respeito de tendência, desde o canal, desde assistindo o canal. E é engraçado, né? Ele conseguiu uma oferta de trabalho assistindo um vídeo que a gente publicou 4 meses atrás aqui no canal. E a gente, eu lembro que a Silvia, no início da conversa, a Silvia falou assim, não sei o que, Fort McMurray, não sei o que. Eu falei, Silvia, manda esse vídeo para eles, eu passei o link para Silvia. A gente já gravou um vídeo de Fort McMurray. E a gente tem no canal um vídeo aqui de Fort... A gente já comentou de Fort McMurray diversas vezes, mas foi um vídeo específico dessa região de Fort McMurray. Mas você não mandou o vídeo que teve um incêndio há 10 anos atrás em Fort McMurray? Não manda o vídeo. Não. Que é uma coisa lamentável também, mas teve um grande incêndio, né, na cidade, acho que em 2013. Reconstruíram a cidade. Reconstruíram a cidade, foi um caso aí. Ela é conhecida por causa desse incêndio. Sim, né? Caio, então é isso. Vamos, quem sabe o Gilberto e a Denise tem tempo, porque eles estão aí, chegando no Canadá. Na correria. Tá na correria. Eles conseguem publicar mais informações
tanto agora na comunidade, para a gente ter um relato completo deles, e também aqui no canal, se eles estiverem assistindo o nosso vídeo. Gilberto que já assistiu o vídeo dos cavalinhos. Gilberto, comenta abaixo como que vocês estão essa semana e que mais que vocês já conquistaram aqui no Canadá. E se você ainda não faz parte da área VIP, não faz parte da nossa mentoria, amanhã tem a segunda chamada. Amanhã não, terça-feira. É terça, desculpa. Terça-feira, 3 de setembro, tem a segunda chamada da área VIP, é irmãosprezia.com/VIP, ou entra no nosso Zap, porque a gente vai publicar por poucas horas um link temporário para você fazer a sua matrícula na área VIP. Exatamente. Caio, para terminar, vamos fechar com a polêmica. A notícia da semana. Ó, a gente poderia ter bastante views nesse canal se a gente manchetasse nesse podcast, assim, o Canadá fechou a imigração para trabalho para imigrantes. É uma boa ideia pro thumbnail desse podcast. O Canadá fechou o trabalho para imigrante. Imigrante não pode mais trabalhar no Canadá. Isso tem que ficar sério. Você me deu uma boa ideia pro thumbnail desse ideia, podcast. Né? É verdade, né? A gente poderia ter começado o podcast colocado um título desse, porque essa semana saiu uma notícia que o governo do Canadá vai cortar alguns vistos de trabalho temporário. São trabalhos com salários baixos. São trabalhos assim iniciais, que o pessoal está conseguindo visto, Caio, recebendo um salário mínimo, está conseguindo visto de trabalho temporário aqui no Canadá, para trabalho que já tem estudante internacional, já tem imigrante que poderia fazer esse trabalho. Sim, resumindo isso que aconteceu essa semana, que a gente viu muito auê a respeito disso. E durante também iniciando, acho que foi no dia seguinte que a gente fez a live, né? Mas já tava, pra minha opinião, o resumo disso, isso daí é uma medida que não vai afetar praticamente ninguém no Plano Canadá. Principalmente brasileiro. Das pessoas que seguem o nosso trabalho, das pessoas que estão na área VIP, e não vai afetar ninguém. Isso daí foi uma medida antifraude que, na verdade, sabe quem que vai afetar isso daí? Vai afetar 99% desses casos. É caso de fraude de permissão de trabalho. Vai prejudicar consultores de imigração, que tinha acordão com empregadores, que eles abusavam, eles praticamente quase que vender um visto de trabalho, porque tinha acordão com os empregadores, já cobravam determinado dinheiro, tudo, já tinha tudo arranjadinho. Então isso na verdade é uma medida antifraude que o governo está fazendo. E deu na mídia canadense sobre isso. Detalhes sobre isso que você está falando, está na mídia canadense. Está tudo documentado lá o que eu estou falando. Só qual que é a diferença daquilo que tá documentado essa semana? Sabe, tudo isso que tá acontecendo essa semana, que tá vindo à tona, não sei o quê, sabe qual que é a única diferença daquilo que a gente tá falando aqui? A gente já vem falando isso há muito tempo. A gente já vem cantando essa jogada dessas fraudes que tem com consultores de imigração e empregadores e tudo isso que acontece há muito tempo. Essa é a diferença. Vocês estão vindo, uma boa parte das pessoas estão vindo agora ouvindo disso essa semana. Se você acompanha o nosso trabalho, você já sabe que a gente já vem falando isso há muito tempo. Mas eu assisti os Irmãos Preza. Sabe que eu não gosto dos Irmãos Preza? Porque é meio difícil. O jeito que eles falam que tem que fazer o Plano Canadá é muito difícil. E eu vi num outro canal que é só você conseguir aí uma oferta de trabalho, não precisa saber falar inglês, não precisa fazer nada, eu venho como turista, etc. Então tem um Plano Canadá que é muito fácil e tem um Plano Canadá que é realista, real, que tem caso de sucesso catalogado toda semana, que é o nosso caso. E aí o que acontece? Em quem que eu vou apostar? Aí você vê o que aconteceu essa semana, você fala assim, realmente a gente estava certo mais uma vez, né? Isso deu uma palhaçada, esse negócio, né? De, vamos nesse esquema aqui de visto de trabalho, eu não preciso fazer faculdade, eu não preciso de inglês, eu não preciso colocar meu perfil nos presentes, todas essas coisas chatas que a gente fala no canal, esse caminho aqui não tem. Agora, só para você entender o porquê que isso está acontecendo. Vamos dar o background também disso, o porquê que isso tá. Por que o governo, no início do ano, veio com esse negócio de estudantes internacionais? Por que agora eles vieram com esse negócio de que você não pode trocar de visto de turismo para trabalho dentro do Canadá? Por que agora, dias depois, eles vêm com essa medida de restringir essa parte de permissão de trabalho, visto de trabalho, para essas situações? É porque eles descobriram. É porque eles já sabiam. Eles estão se preparando para as eleições do ano que vem e eles estão tentando mudar o public perception, a percepção pública, para eles poderem trazer isso no debate do ano que vem. A partir agora, falando assim, essas são as medidas que a gente fizeram. Você pode ver o que eles fizeram. Como eu disse nessa parte de vídeo de turista, vem para o Canadá, isso daí não é o suficiente. Isso que eles fizeram aqui também não é o suficiente. Vai continuar
ainda tendo fraude, eles pegaram só uma casquinha só para criar a narrativa de que eles estão fazendo algo. Mas isso não é o suficiente, deveria fazer mais. Só que para você que acompanha o nosso trabalho, você que tá na área VIP, você que tá... Isso daí não vai afetar em nada o seu plano Canadá. Absolutamente nada. Essa é a notícia. Olha só que interessante. Parece que o ministro da imigração deu uma de tigrão, agora eu peguei. Mas olha só, dentro dessa nova medida de restrição de trabalhador temporário, tem exceções. Tem exceções, quer dizer, ou seja, vai continuar tendo os mesmos casos. Olha exceções. E não são poucas exceções, não. Cidades com desemprego maior que 6%, menor que 6%, é uma exceção. Setor alimentar, agricultura, processamento de alimento, processamento de peixes, construção, setor de saúde, não entram nessa nova medida de restritiva. E uma boa parte das fraudes estão nessas aqui. Então, pessoal, o governo canadense ele faz truque de mágica de carta. Sabe que ele tira uma carta aqui e aparece no outro lado? É isso. Sendo assim, sincero em tratar essa notícia não significa nada para vocês e também não significa nada para o Canadá, porque isso daí só vai ser talking points nos debates do ano que vem. É só para o ministro atual do Canadá poder falar, não, eu fiz isso, fiz aquilo, porque a opinião pública ela não investiga como a gente investiga para ver se realmente eles estão fazendo alguma coisa efetiva. Então, assim, Caio, é o final de podcast, a gente se dá o direito de entrar em mais detalhes sobre isso, né? A gente poderia falar horas sobre isso e entrar em detalhes. A gente sabe de coisas que acontecem por trás das cortinas do Plano Canadá, que se a gente fosse falar aqui, eu acho que não daria para falar. Não daria para falar, né? A real do mercado, né? Assim, posso colocar só uma curiosidade? Eu vou revelar tudo, Caio. Eu vou revelar tudo. Eu posso... não, porque teve mais uma entrevista que o ministro da imigração deu a respeito de cortar a imigração. Mas só antes disso, só para vocês terem uma ideia, como que a gente às vezes precisa ter cuidado da forma que a gente fala aqui, porque 2 semanas atrás a gente teve 2 vídeos que foi... barrado pelo YouTube, ou seja, a quantidade de views foi realmente baixa porque o YouTube não distribuiu, não monetizou, e a mensagem que a gente recebeu do YouTube é que aquele vídeo ele não poderia circular no Brasil devido ao teor político. Mas eu chamei o ministro de tigrão. Como que o robô pegou? Vamos chamar ele de tigrão. Não, mas o problema é no Brasil também. É no Brasil. Sim. O governo brasileiro controla aquilo que você fala. Eu não sei se vai controlar isso que eu acabei de falar. Você acabou de dar um tiro no próprio... Pessoal, o Caio acabou de dar um tiro no próprio pé. Tá difícil. Essa foi boa. Tá difícil falar então, assim, sobre isso. A gente teve 2 vídeos que eles foram para o YouTube e falou assim, você não pode monetizar, você não pode fazer isso porque você infringiu as leis. Isso porque a gente fala do Canadá, a gente nem falou do Brasil. Raramente a gente toca no assunto Brasil aqui. Porque você, brasileiro... sabe muito bem o motivo que você quer sair do Brasil. A gente não precisa ficar reforçando esse assunto. A gente não precisa entrar nisso. Mas foi interessante, porque e foi vídeo que a gente nem falou nada. Só o fato da gente falar o nome do país, o YouTube já pum. Puxa, mas aí fica difícil, né? Vamos falar. Aí, se o YouTube quiser assim, o pessoal consegue ver. Nessa semana teve uma entrevista com o ministro da imigração canadense que ele foi questionado a respeito dos níveis de imigração. Que estão altíssimos. Diga-se de passagem. Né? E ele falou que pode ter um corte. E vai ter, e a gente anunciou isso no nosso canal em dezembro de 2023, a gente falou que vai ter. Então, isso daí a gente já abordou, não tem nada oficial ainda, só pra você... Porque lógico que a gente começou a receber mensagem, né? Eu vi isso, não sei o quê. Não tem nada posso fazer oficial. Uma aposta? E se houver um corte? Pode falar. Não, eu quero fazer uma aposta, cara. Eu acho que eles vão cortar para 350 mil. Eu acho que eles vão mais para a faixa dos 400. 400? Ou seja, se for 350 ou 400, mesmo assim vai continuar o maior nível da história do Canadá, tirando esses últimos 2 anos, que foi 500 mil. Sim. Ou seja, quando eu vim para o Canadá, quando você veio para o Canadá, o volume de imigrantes era de 250 mil imigrantes por ano. Aí subiu mais um pouco para 300 e pouco, que foi a melhor época. O pessoal chegava aqui, tinha moradia, era facinho de conseguir o primeiro emprego, etc. Adendo, nessa época, a permissão de estudo também era mais ou menos nessa faixa, 300 era mil pouco, estudantes, 200... Então você tinha residentes permanentes e estudantes internacionais e não lembro o número exato de trabalhadores estrangeiros, mas vamos supor que todo esse pessoal novo chegando no Canadá era por volta de 600 mil. 600 mil.
Hoje em dia é por volta de 2 milhões. Se você juntar trabalhador Triplicou. estrangeiro, estudante internacional e imigrantes. E aí o que aconteceu? 300 e poucos mil, 2019, 300 e poucos mil, aí veio a pandemia, caiu, porque ninguém pôde viajar. Aí passou a pandemia, o governo canadense tentou acelerar para 500 mil, que é o que a gente está hoje. Esse ano vai ser o recorde da história da imigração canadense, vão ser 500 mil pessoas. O governo está dando uma de que, não, a gente é responsável, a gente vai cortar. Tudo bem, vai cortar. Eu chuto 350, você chuta 400, né, cara? Mesmo cortando, vai continuar acima dos últimos anos, de 10 anos atrás, de 7 anos atrás. Sabe por quê? Mais importante do que a gente ouvir o que o político, o ministro está falando, é você ver as atitudes deles. Então, ele fala uma coisa, só que o que está acontecendo? O que aconteceu nas últimas semanas na imigração canadense? Vamos ver o que aconteceu, vamos olhar fatos do que realmente aconteceram. Veja a quantidade de pessoas que foram chamadas no Express Entry nos últimos 30 dias, nos últimos 45 dias. É quase que um recorde histórico de pessoas que foram chamadas no sistema federal de imigração. Agosto de 2024. Então, ele fala uma coisa, só que tá fazendo outra. Ele faz outra, entendeu? Veja a quantidade de pessoas que estão sendo chamadas com nível de francês para morar fora de Quebec. 20 mil pessoas já foram convidadas a imigrar esse ano porque falavam francês. Inclusive teve mais uma chamada, acho que mais ontem, uma? Então já passou de 20 mil já. Precisa de pessoas que falam francês fora de Quebec? Não precisa, mas tem um monte de gente conseguindo assim, migrar. Vamos olhar o que eles estão fazendo, não o que eles estão falando. Em geral, acho que um político você tem que fazer isso. Mas a maior parte das pessoas vê a headline e manda mensagem pra gente. Vê uma manchete, vê um clickbait da internet, manda mensagem pra gente. Ou vê uma headline, vê uma manchete e manda mensagem pra gente. A maior parte das pessoas não chega a ler a notícia. Né? Mas se você Esse chegou... podcast é pra isso. Se você chegou até agora, parabéns. Você realmente está interessado. Se bem que tem gente que tá malhando e só ouvindo a gente. Pode ser. Que é legal, né? Não, legal. Malhando, tá eu malhando. Eu normalmente ouço podcast quando tu sai pra andar, caminhar. Eu ouço jogando videogame. É legal, né? Você joga videogame e assiste um podcast. Eu não consigo. Sabe que eu tenho dificuldade? Você sempre fez isso. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo jogar e ouvir uma coisa que não tá relacionada com a imagem. Eu consigo, mas sem perguntar o que eu ouvi, eu não lembro. Ou qual o seu desempenho no jogo, né? Eu jogo mal e não presto atenção. Você entendeu? Caio, para fechar esse podcast, a gente recebeu uma mensagem em cima desse contexto que a gente traçou nos últimos 10 minutos aqui no podcast. Sim. Gabriel Gustavo. Caio, você que tem a voz de locutor, leia rapidamente. Gabriel Gustavo falou: olá, irmãos. Não sei se vocês vão responder, mas gostaria de tirar uma dúvida. Estou indo para o Canadá no dia 18 de setembro com visto de trabalho e recentemente o governo tem adotado medidas a fim de diminuir a imigração no Canadá. Só que não, hashtag só que não. Minha dúvida é se pode prejudicar lá na frente e se isso é normal. Vocês estão aí há muito tempo, já viram isso mais de uma vez? Várias vezes. Por exemplo, diminuir a imigração, depois aumenta de novo. Essa oscilação é comum na imigração? A gente acabou de explicar nos últimos 10 minutos sobre isso. E Gabriel, se você acompanha nosso trabalho há um tempo, quantas vezes a gente já não falou que a imigração é dinâmica, ela ups and downs, e o Guilherme já dançou várias vezes falando que você tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura. É que o Guilherme tá sentado hoje, não dá pra demonstrar o jogo de cintura. Mas você precisa ter jogo de cintura pra você lidar com essa oscilação na imigração canadense, e isso a gente já fala por mais de uma década a respeito disso. Daí acho que, a gente perguntou do nível de idioma dele. O nível de idioma, o nível de inglês dele. Qual é a sua profissão, qual é o emprego, né, que você está vindo trabalhar. Daí a gente colocou, por exemplo, quando a gente veio para o Canadá, o nível de imigração era metade, na casa de 200 mil por ano. E todo mundo que quis imigrar, imigrou. Com 350, 250. O nível atual está mais do que o dobro por ano, da época que a gente veio para cá. Se eles cortarem para uns 350, mesmo assim vai continuar alto e acima da média dos últimos 20 anos. Sendo bem sincero, se eu fosse você, não me preocuparia em nada com esse assunto. Você provavelmente não faz parte da nossa mentoria da Aravip, caso contrário, não estaria preocupado com o que não precisa se preocupar. Daí ele respondeu, ele falou assim, que na verdade o meu nível de inglês é básico, fiz entrevistas em inglês, mas estou indo para Quebec. Então Quebec, beleza, é francês. Quebec, né, você não precisa se preocupar com inglês. Também não sei qual que é o nível de francês dele, de repente ele foi selecionado numa dessas feiras que Quebec faz no Brasil, ele tinha um francês, né, básico, não sei, daí não dá para saber, pelo menos eu não vi na mensagem dele aqui. Ele trabalha com fabricação mecânica e usinagem, área excelente. Então, no caso dele, se você fala bem o francês, se você está numa área boa como essa, sinceramente, Gabriel, eu não me preocuparia. Eu acho que você não vai ter dificuldade de imigrar. Se o seu inglês é básico, sabe o que eu faria? Eu investiria um pouco no inglês.
e veria se você consegue aumentar suas chances por uma pontuação num Express Entry da vida, sabe? Você não... Lembra que eu falei que o mais importante é ver o que os políticos estão fazendo, não o que eles estão falando? Essa semana, por exemplo, o premier de Quebec criticou o governo federal devido a essa quantidade absurda de trabalhadores estrangeiros vindo para o Canadá. Ele pediu uma redução dos trabalhadores estrangeiros. Você está vindo como trabalhador estrangeiro. Tudo bem que sua área é boa, sua área em demanda. Se você tem um francês bom também, eu não acredito que você teria problema. Mas, por que eu estou falando isso? Se eu fosse você, eu teria sempre um plano B na cabeça. Chegar e falar assim, ó, tá, tô indo, meu francês tá bom, tô indo para lá, visto de trabalho, fechou. Tem alguma coisa que eu posso fazer para, se acontecer alguma coisa, eu tenho um plano de backup? Entendeu? Pensa nisso, Gabriel. Mas isso daí a gente sempre aconselhou, independente da onda da imigração, dos altos e baixos. Não é porque isso agora que você precisa ter um plano B. A gente inventou esse termo no Plano Canadá, plano A, plano B, plano C, empilhamento de plano. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, entendeu? Então, é isso. Gabriel, boa sorte, que você consiga a sua imigração, Gabriel. Que você se dê bem em Quebec, que você conquiste aquilo que você realmente está querendo, mas pense num plano backup, como a gente fala em inglês, just in case. E para de se preocupar com esse negócio de nível de imigração, que isso aí não vai fazer diferença nenhuma no Plano Canadá. O que você vai fazer no seu perfil é o que vai fazer a diferença. Veja o que a gente contou nesse podcast a respeito da Denise e do Gilberto. Exatamente. Né? A diferença no Plano Canadá foi o que eles fizeram e a orientação que eles receberam, e não a circunstância, o panorama atual da imigração canadense. Se esse caso não mexeu com você, não deu uma perspectiva diferente a respeito do Plano Canadá, a respeito de atitude que você tem, de você... Não tem mais o que a gente dizer. Sinceramente, se você não se mexeu com esse caso e você ainda tá falando assim, eu não sei se o Canadá talvez não seja para mim, talvez realmente não seja para você. Entendeu? Então, eu acho que... Então é isso. É isso. Terminou o podcast, não esquece de verificar a inscrição no canal, isso ajuda demais a gente, você que chegou até agora, deixa o like, deixa o comentário e vamos que essa semana tem mentoria na área VIP e tem terça-feira, quem quiser pegar a segunda chamada da área VIP, você pode entrar na terça e na quarta já está na nossa mentoria. Exatamente, um grande abraço, tenha uma ótima semana e até o próximo. Tchau, tchau.